Eu tenho uma meta, eu defini agora uma meta financeira. Há muito tempo que eu leio o Quem Pensa Enriquece e ele sempre pediu que era para definirmos uma meta financeira, escolher um objetivo, né? Eu vou até pegar o livro, tenho que ativar a câmera porque senão ficamos sem imagem. Deixa-me só posicionar a câmera aqui. Agora temos imagem. Eu espero que esteja bem posicionado. Estava eu a dizer, no livro Quem Pensa Enriquece, que eu tenho aqui, diz que nós temos que ter uma meta financeira. Eu acho que se eu colocar o microfone a certo áudio não vai ficar bom. Mas aí diz que nós temos que definir um valor que nós queremos ganhar. Eu já tenho esse livro há muito tempo, mas nunca tinha definido um valor. Mas certo dia um amigo chegou e disse, estava a contar a história de um diretor da TAG. Diretor, eh, alguma pessoa que ocupa um cargo muito importante dentro da TAG e ele falou do salário dele. E nós ficamos tipo, fogo, xe, imagina viver com esse valor, mano. Imagina como é que é a vida dele. Só que eu lhe falei, pá, isso é que nem aquele exemplo, aquela situação que você me contou, que as pessoas me veem andar de bicicleta e pensam que eu não tenho um problema. Foi, que eles soubessem metade do que você sabe, e eles iam dizer, esse camarada sabe lidar muito bem com as coisas, mas yeah, nós ficamos a desejar e pronto, às vezes desejar o que o outro tem sem saber o que ele faz para ter é um pouquinho complicado. Yeah, mas ele falou, fogo, imagina, mano, 50 milhões por mês. Nós até usamos um termo aqui. Você ainda nem chegou ao final do mês, estás a tentar bater o dinheiro todo na parede, não estás a conseguir, final do mês já está a cair mais outros. E eu fiquei tipo, pô, 50 milhões por mês é um valor do caraças, man. Mas imagina em renda passiva. 50 milhões de kwanzas por mês em renda passiva. Não sei se você sabe o que é uma renda passiva, mas é tipo ter uma casa que te dá esse valor. É claro que uma casa não dá esse valor todo, né? Pronto, nunca vi, não sei. Mas imagina até vários imóveis e esses imóveis todos somando geram 50 milhões todo santo mês. Então meio que defini essa meta. É loucura? Mano, viver em si já é. Então, pronto, no livro Quem Pensa Enriquece sempre ensinou que tínhamos que definir uma meta financeira. Eu agora tenho uma. E eu estou a começar essa série, ou esse quadro, porque eu acredito que todo mundo tem o direito de ser milionário, porque se você ganha 50 milhões por mês, seja recorrente, você acaba sendo um milionário. Eu acho que esse é um desejo que qualquer um pode ter, é natural e é divino. Não sou ainda a pessoa que ganha 50 milhões em renda passiva ou com outros serviços ou com uma outra fonte de renda que, exemplo, precise da minha cabeça ou das minhas mãos, mas sou alguém que deseja. E tem esse livro que eu estou a ler aqui. Livro não, isso é meio que um seminário, isso é o workbook de um seminário que fala sobre a ciência de ficar rico. Existe uma ciência exata para ficar rico. Existem leis que regem o processo de aquisição de riqueza. E seguindo essas leis são imutáveis e pertencem ao universo ou Deus, quem criou, dependendo de qual lado é que você está. Mas são leis universais que regem o processo de adquirir riqueza. E se respeitarmos essas leis e agir de uma certa forma, nós conseguimos alcançar a riqueza. Para quem é que isso é? Acho que eu já respondi o porquê. Eu tenho o desejo de ser milionário, tenho o desejo de ter uma renda passiva de 50 milhões mensal. Eu coloquei 20 anos, porque o próprio livro Quem Pensa Enriquece informa e diz que tu tens que colocar o valor, a data e o que vais fazer para conseguir esse valor. Eu já sei o que eu vou fazer, então se tu não sabes, tens que decidir o que vais fazer para conseguir conquistar esse valor que você também vai colocar no papel, que eu espero que você coloque. Para ter esse valor, pronto, tem que se vender um produto ou serviço. Então tens que definir um produto ou serviço. Tem muito, na ciência de ficar rico fala um pouco sobre essa questão de negócio. Não precisamos ser muito específicos, porque com qualquer negócio dá para ficar.
rico desde que tu ajas de uma certa forma por lei. Tu tens que lidar com pessoas e estar onde há pessoas com quem lidar. Então é um pouquinho, são partes dos primeiros capítulos que eu acredito que se calhar eu vou voltar a entrar, porque eu já tenho produzido conteúdos com relação a esse livro no TikTok. Então tem já lá uns tantos conteúdos, mas pronto, acho que eu vou ter que voltar a fazer tudo de novo aqui. Então é isso, esse vai ser a rotina de um milionário por conta própria. Para quem é empreendedor, para quem é funcionário de alguma empresa, porque eu também já fui funcionário. Bem, onde é que eu estava? Para quem é funcionário, para quem é empreendedor, para quem tem um desejo de alcançar a riqueza, de ter paz, de não lhe faltar nada com relação ao que o dinheiro pode comprar. Porque é claro que também tem outras coisas que o dinheiro não compram. Nós também vamos falar aqui provavelmente porque é tudo importante. A parte financeira, a parte espiritual e a parte física tem que estar em harmonia. Não podemos só nos preocupar com o dinheiro, temos que nos preocupar connosco também, a parte espiritual. Então, é uma coisa que também vamos falar aqui. Então, é prontos, para quem tem esse desejo e não te sintas mal, porque é um desejo natural e é um desejo natural e quem nos criou quer que a gente alcance esse patamar. Eu coloquei esse valor, vamos alcançar. Isto é que nem um. Pronto, se calhar você vai se perguntar, mas for 50 milhões? 50 milhões em renda passiva daqui a 20 anos? É possível. Se vamos alcançar, pronto. Eu também não sei, mas já temos uma meta. Se nós estamos a mirar em 10 e acertamos em 7 já tá perfeito, não? Então temos aqui uma meta. Não sei qual vai ser a tua, mas a minha é essa. Arrojada, mas é daqui a 20 anos. Eu já tenho alguns projetos em andamento. Tenho a Voo Seguro, tenho a Descodificando Barras e tenho a Identificado por Barras. A Voo é uma agência focada em experiência, voo para experiência eventos. A Descodificando Barras é um canal educativo que transforma músicas em conteúdo explicativo e educativo para o desenvolvimento da pessoa. Nós respeitamos a música e vemos ela como uma ferramenta, uma arma de crescimento. E tenha identificado por barras que na explicação do conteúdo nós pegamos a mentalidade do artista naquela faixa e transformamos em t-shirts ou em merch, stickers, t-shirts, bonés, pulseiras, capas, pronto, a gente vai viajar, quadros. Nesse exato momento eu estou com um chapéu da Descodificando Barras, é uma coleção do Zizi. Tem aqui é uma coleção do Zizi, olha, esqueci que eu queria água. É uma coleção do Zizi, da música Foi Sempre Assim. Então nós pegamos três mentalidades e transformamos num merch, né? Que é o Se Te Faço Cash, depois lazer, music and Wit, que é o que ele diz, mas tu defines o teu lazer, mas a mentalidade é essa, Se Te Faço Cash, depois o lazer. Temos na vida tudo é de repente, e de repente é sempre agora, que é o que está no boné que eu estou a usar. E temos o que traz de lixo esse vento, novos ventos vão levar embora, que também é uma mentalidade. Então, são estes três projetos que eu tenho em mão. Então, só para vocês verem, se formos pegar o Quem Pensa Enriquece, eu já tenho valor, tenho o tempo e tenho o que eu vou dar em troca. Se eu bem me lembro, é essa a sequência, deixa-me só confirmar. Aqui diz: o método pelo qual o desejo de riquezas pode ser transformado em seu equivalente financeiro fundamenta-se em 6 práticos e definidos passos. Primeiro, fixe em sua mente a quantia exata que você deseja. Não basta apenas dizer: eu quero muito dinheiro. Determine qual é o montante. Existe uma razão psicológica para essa determinação, que será descrita em um dos próximos capítulos. Eu já defini. E uma coisa que eu fiz, exemplo, são 50 milhões em renda passiva, mas eu fui dividindo, né? Por ano deu um valor, por mês deu ou seja, eu trouxe para o meu presente. Então, se eu tivesse que ganhar 50 milhões daqui a 20 anos, eu teria que começar agora a ganhar, no mínimo, se eu bem me lembro, era 250 mil por mês. Se tu fazes essa divisão, tu meio que tornas possível, porque 250 mil kwanzas eu já fiz,
Então, só para terem uma noção, né? O que era 50 milhões, 50 milhões em 20 anos, transformou-se em 250 mil agora. Então, o foco é esse, né? Agora, quando você ganha, você tem que saber o que fazer com o que entra, né? Se tu já tens definido, exemplo, se eu já tenho definido que são 50 milhões, então eu não vou olhar para um 250 mil ou um 500 mil ou um milhão, né? Que é um valor que eu também já consegui fazer de forma normal. Eu já sei que o valor vai entrar e a meta está lá à frente, que são os 50 milhões, então já vou conseguir meio que desenhar ou ter um gasto muito mais estratégico, porque eu tenho uma meta, eu sei o porquê que esse 1 milhão está a entrar, percebe? Então é uma coisa que eu também fiz. E com esse exemplo, eu também peguei os 250 mil, dividi por dias, depois dividi por horas, depois dividi por minuto, e ele me deu um valor pequeno. E eu meio que já pensei num produto com esse valor e é um produto de larga escala, que é uma coisa importante, que é uma coisa que nós, querendo ou não, vamos mesmo ter que falar aqui, porque se uma coisa que tem que ser construída são negócios escaláveis, negócios que não dependam muito da tua presença. Se quiseres ter uma renda passiva de 50 milhões, então acabei pensando num produto de uma das empresas, posso pensar para as três, no caso, eu consigo atuar em em três frentes, é o meu limite, não quero mais passar disso. Se o teu limite for uma frente, pega só uma frente, eu acho que até todos os livros aconselham a focar mesmo só no objetivo, porque um barco não pode atracar em três, em três portos, que é uma coisa que, pronto, é uma luta que eu ainda tenho, mas se calhar no processo, no crescimento dessa série eu acabo chegando à conclusão se sigo os três ou apenas um, mas meio que tudo está interligado. Ou seja, o grupo Barras, vamos assim dizer, o grupo Barras vai precisar viajar e nós vamos viver novas experiências. Então, meio que a, a agência acaba sendo um outro braço, porque nessas viagens nós conseguimos fazer outras captações, né? Filmar outros locais turísticos, exemplo, e depois transformar em pacotes dentro da, da agência, da Voo Seguro. Então eu meio que me sinto confortável porque todos os projetos que eu vou desenvolver são meio que eu meio que estou a montar um corpo. Vamos pensar assim, essa é a analogia. Eu estou a montar um corpo. Tudo depende de tudo para poder funcionar, ou seja, cada elemento é importante desse corpo para meter o corpo a funcionar como deve ser. Então é assim que eu penso, é assim que eu olho para os meus projetos. Se tu fores esse tipo de pessoa, também, pronto, deixa um comentário e acaba encontrando já um irmão gêmeo. Pronto, segundo, vamos lá. Declara exatamente o que pretende dar em troca do dinheiro que receber. Nada vem de graça. Terceiro, estabeleça uma data definida na qual pretende possuir a importância desejada. Quarto, elabora um plano detalhado para a realização do seu desejo e comece imediatamente, quer se considere ou não em condições de colocá-lo em ação. Quinto, redija um documento declarando precisa e claramente a quantia que quer conseguir, determinando o prazo limite, especificando o que pretende dar em troca e descrevendo em detalhes o plano a ser posto em prática para juntar o dinheiro. Sexto, leia a declaração escrita em voz alta 2 vezes por dia, uma antes de deitar-se à noite e outra assim que se levantar pela manhã. Enquanto lê, acredite que já tem o dinheiro em seu poder. Veja e sinta a cena. Eu já consigo aprofundar um pouquinho aqui no sexto passo, o porquê que tem que ser desse jeito, porque que você tem que ler a declaração à noite e de manhã, que é uma coisa que vamos falar que está dentro, está aqui e também está aqui no livro assim, Certificar Rico, que é sobre o subconsciente, sobre a autossugestão. O Napoleon, né, no Quem Pensa que se fala sobre a autossugestão. Esse livro é tão antigo que, olha, foi, acho que é o segundo livro que eu comprei, depois do Empreendedores Inteligentes Enriquecem Juntos. É isso? É um livro do Gustavo Cerbasi. Emprestei até num amigo aqui próximo. Em relação ao sexto passo, é o assunto sobre o consciente e o subconsciente. Nós temos que plantar esse desejo no subconsciente e se envolver emocionalmente para o mesmo, para nós poder atrair pessoas, situações que nos ajudem
a chegar a esse objetivo. Ou seja, nós temos que andar com isso na cabeça, nós temos que estar nessa frequência de vibração de já recebi, já é meu, já está tá a caminho, agora só preciso me mexer. Então, eu, avô? Tem sim, tenho avô, tenho, vou já trazer. Então nós temos que colocar no subconsciente. Eu vou fechar esse capítulo, introdução. Espero que eu tenha respondido qual o objetivo dessa série, para quem é. Se quiser subir no barco, ele está aberto para receber pessoas que estão atrás do sucesso e entendam o sucesso como a realização de um objetivo digno. Sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Também é uma outra definição. Se você é essa pessoa, bem-vindo ao barco. Eu espero que essa série seja a prova de que essas filosofias funcionam. E se funcionar, as pessoas vão seguir com mais fé, paz e amor. Mais um dia. Eu agora vou buscar caldo. Minha avó chamou-me para coisa. Para me dar caldo. Fui. Que mesmo com médicos até escola não é para todos, há teus médicos. Nós respeitamos a música.